cabeçalho do Enem. Por que eu quis trazer essa aula? Porque o cabeçalho do Enem, ele esconde alguns segredinhos, alguns detalhes que a gente tem que se atentar. É por isso que eu quis trazer o cabeçalho para a gente discutir na nossa primeira aula. Todos os anos, religiosamente, o Enem traz o seguinte cabeçalho. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema X, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então eu vou retirar alguns pontos específicos desse cabeçalho para a gente entender melhor cada um deles e entender que segredos que estão por detrás desses pequenos detalhes. Primeiro de tudo, a partir da leitura dos textos motivadores. O Enem, ele traz uma coletânea de textos de caráter motivacional. Eles servem apenas para te motivar, para te inspirar, para te auxiliar na construção do seu texto e para te auxiliar também no entendimento daquele problema. Todos os anos o Enem vai trazer um problema para você discutir. Ele pode trazer um dado estatístico, ele pode trazer um conceito, então às vezes tem algum elemento do tema que precisa de uma conceituação melhor para os candidatos se entenderem ao produzir a redação, então ele pode trazer um conceito. Então são textos de caráter mais motivacional. Isso não significa que você não pode usar os textos de apoio durante a produção da sua redação, você pode sim utilizar, só que você tem que utilizar com inteligência. O problema de usar os textos motivadores é que às vezes os candidatos acabam copiando. Você não pode copiar os textos de apoio. Se você vai utilizar o conteúdo daquele material, você precisa utilizar com as suas palavras. Então, sempre que você retirar alguma informação do material de apoio para colocar na sua redação, coloque mudando as palavras, utilizando sinônimos, invertendo as frases. Sempre modifique para que não caracterize cópia. E aí eu vou te passar um segredinho. O que o Enem considera cópia? O Enem considera cópia uma sequência de 3 ou mais palavras, tanto do material de apoio quanto do caderno de provas. Então, se você quiser utilizar um número, um dado estatístico, alguma coisa que tem naquele material ali, pode ficar à vontade. Trechos maiores você pode utilizar desde que seja com as suas palavras, então modifique, parafraseie o máximo que você conseguir. E é claro, invista em conteúdos que estão além do material de apoio. Traga repertórios do seu conhecimento. Segundo ponto que a gente vai destacar: redija texto dissertativo argumentativo. Então a redação do Enem é uma dissertação argumentativa. Você, ao se preparar para o Enem, você tem que treinar, você tem que produzir dissertações argumentativas. Para quem não está por dentro, uma dissertação argumentativa é aquele texto que a gente expõe um problema, a gente discute um problema, mas a gente tem que se posicionar criticamente sobre eles. Mais pra frente a gente vai entender melhor como construir isso, mas basicamente é isso. É você descrever, você explanar, você questionar, mas sempre trazendo criticidade, sempre trazendo reflexões sobre aquilo que você está expondo no texto. Terceiro ponto que a gente vai destacar: em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Modalidade formal significa um texto formal. O que é ser formal? Pensa aí pra você, o que é a formalidade? O que é ser formal? Entenda a formalidade como uma seriedade. Texto formal é aquele texto que é um texto sério, é um texto que é quadradinho, aquela coisa chatinha. Isso é o ser formal. Então, formalidade não necessariamente é você encher o seu texto de palavras difíceis, de palavra muito requintada. Você não precisa disso, não precisa ficar pirando muito na escolha das palavras. Escreva com o seu repertório, com o seu vocabulário, mas escreva de forma séria. Então, a formalidade é você evitar informalidade, é você fugir dos coloquialismos, que seriam o quê? As gírias, expressões típicas da língua falada, internetês, regionalismos, ironias ou outras figuras de linguagem. Às vezes usar uma linguagem metafórica demais no Enem não é muito interessante. Então o Enem, ele é aquele seu tio sério, chato, que não gosta de brincadeira, ele não tá pra brincadeira. Então a gente, quando tá com aquela pessoa, a gente fica assim um pouco na esquiva, a gente trata ela com um pouco mais de seriedade. Oh, o cara é cheio de pompa, o cara é todo formal. Então entenda o Enem como essa
essa pessoa séria. Leve ele a sério e escreva com uma seriedade. Não significa ficar usando um monte de palavra bonita, um monte de palavra requintada. Quarto ponto. Apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, o Enem, como todo mundo sabe, ele solicita que você produza uma medida de enfrentamento para o problema que você discutiu. E tem uma competência inteira dedicada a isso, que é a competência 5. Então, você precisa fazer, senão você tem sua nota ali estacionada no máximo em 800 pontos. 200 são da proposta de intervenção. Então, você precisa fazer essa medida de enfrentamento. A gente vai entender melhor como produzi-la mais pra frente. Se atentando aos direitos humanos, o que isso significa? Cuidado com algumas medidas que privem demais os direitos das pessoas, como censura, como prisão perpétua, pena de morte, justiça com as próprias mãos. Tudo que fira os direitos de alguém, que limite demais uma pessoa, que corte direitos ou necessidades das pessoas, precisa ser deixado de lado. A gente vai entender isso melhor mais pra frente. Quinto e último ponto sobre o tema X. Então, o Enem ele tem esse cabeçalho, ele religiosamente todo ano coloca esse cabeçalho nas suas propostas de redação. O que vai mudar? O tema. E aí um segredinho sobre o tema do Enem. O Enem, ele não vai no óbvio. Ano passado tava todo mundo falando da questão da pandemia, então o tema ia ser sobre pandemia. Covid, vai ser sobre Covid. O Enem não vai no óbvio. Tá todo mundo falando do negócio lá do Talibã. Cuida, tá? O Enem ele não vai muito pro óbvio. Pode ser que dê a louca e ele coloque. Então estuda, se prepara, faz a maior variedade de eixos temáticos que você puder. Mas normalmente ele não vai naquilo que as pessoas estão achando que ele vai. E sobre o tema, uma coisa que a gente precisa se atentar, e a gente vai falar bastante sobre isso ao longo desse curso, é que o Enem ele vai entregar nas suas mãos um problema. Então ele vai te dar, aí ó, toma pra você. Quer problema? Dá-lhe problema. Ele vai entregar nas suas mãos um problema e você vai ter que discuti-lo. Sempre que você se deparar com uma proposta de redação, já busca qual que é esse problema e essa vai ser a ideia central do seu texto.